Eu nem via o nome do ônibus, eu só sabia que eu e mais um monte de gente, a gente ia se espremer ali e subir no ônibus. Subir no primeiro que tiver. Isso. Aí, em outubro de 94, muita gente nem tinha nascido ainda, eu lá esperando o ônibus. O Brasil já era campeão, Já. tetracampeão. Né? Nessa época já era. Foi nesse ano, né? Eu lembro muito de 94 por conta disso. Nossa, esse ano foi muito bom. Se você for ver tudo que saiu de disco nesse ano, CD, nossa, foi muito legal pra cinema, mas enfim. Eu tava lá, eu vi o ônibus vindo aqui de canto de olho, eu tava ouvindo música e tava lendo um livro, dei sinal, o ônibus parou, embarquei, a gente embarcava por trás, e é como eu sempre falo, eu devia ter estranhado, porque eu embarquei no ônibus sozinho. Era horário de pico, cerca de 1h30 até 2h30, não lembro a faixa. Então tinha bastante gente perto da Paulista ainda, mas eu entrei sozinho no ônibus. Assim que eu entrei, eu vi que tinha algumas pessoas sentadas, outras em pé. Eu me sentei do lado de uma mulher. O ônibus mal começou a andar. A mulher me cutucou e falou alguma coisa. Eu não entendi, tirei o fone, perguntei, pois não. Ela falou: você não vai para Sete Além, vai? Eu, o quê? Ela: desce, porque esse ônibus vai para Sete Além. Eu nunca tinha ouvido esse termo. E eu acho que ninguém tinha. Aí uma outra moça que estava em pé viu ela falando para mim e falou: menino, desce, esse ônibus vai para Sete Além. Você não vai para Sete Além, desce. Ela deixou bem claro: você não vai. Eu ainda fiquei na dúvida. É engraçado que as pessoas falam: pô, por que você ficou na dúvida? Não sei, acho que a ficha não cai quando você... Um monte de gente fala para um estranho: ó, não faz isso, não faz aquilo. Até a pessoa entender. Eu não estava em estado de alerta, eu estava relaxado. E aí atrás dela tinha um rapaz mais perto do cobrador e ele falou: mano, desce aí. Aí o cobrador gritou pro motorista: ó, vai descer. O ônibus freou e eu saí. Saí por trás sem pagar. Olhei no ônibus, todo mundo me olhando estranho, e o ônibus virou a primeira à direita. Aí eu já estava meio perto da estação, porque ele tinha andado um pouco, eu fui o resto do caminho a pé, nem liguei tanto para esse caso, só fiquei com esse nome na cabeça, comentei com meu pai em casa, a gente pesquisou o que poderia ser essa palavra, não significava nada. Aí eu usei essa palavra para mim na década de 90, para banda, para coisas caseiras minhas, meus amigos. Guardei e usei para mim porque eu achava uma palavra mística, né? Aí quando que eu fui ouvir outra pessoa, ler outra pessoa reverberar essa palavra para mim, foi na época do Orkut, que eu escrevi, eu criei uma comunidade chamada Sete Além, mas não era para falar de Sete Além porque eu não sabia o que era. Era para reunir meus amigos que conheciam essa palavra pra gente fazer como o grupo de Zap de hoje em dia. A gente ia falar de amigos, de quem casou, quem mudou, quem fez... comunidades, né? Tinha comunidade de tudo, né? Era uma comunidade mesmo pessoal, pra juntar galerinha. Só que aí eu comecei a receber scraps de estranhos, scraps lá, mensagens, dizendo: onde você ouviu falar em Sete Além? Posso entrar na comunidade? Porque eu tenho uma história sobre Sete Além. Eu, como assim? Deixei entrar. Fui deixando o povo entrar. E alguns já me contavam: não, porque a minha avó falava de Sete Além. Outro falou assim: não, eu me perdi uma vez de moto num bairro que chama Sete Além, mas eu nunca mais achei esse bairro depois. Foi a primeira vez que eu entendi que para muitas pessoas Sete Além era um local. Até então eu usava esse nome para super-herói, Sete Além, Salvador da Justiça. Eu inventei várias brincadeiras sobre Sete Além e joguei tudo fora. Algumas eu nem joguei fora, inclusive. E aí eu deixei essas pessoas entrarem e meus amigos saíram. Essa comunidade Sete Além durou muitos anos. Muitos anos não, mas alguns anos. E eu tenho muita gente que me conhece daquela época. É muito comum muita gente me adicionar, me chamar nas redes sociais e falar: pô, eu lembro de você da comunidade Sete Além. Depois de um tempo, porque as histórias não são infinitas, pararam de falar. A comunidade meio que morreu. Eu mudei o nome para Histórias de Terror, para ver se esquentava. Não esquentou muito, pouquinho. Eu matei a comunidade depois. Mas eu juntei as histórias, eu conversei com as pessoas, falei: você me deixa contar essa história um dia num blog? Porque na época era blog. Sim. Mas eu também não contei. Copiei tudo num Word, deixei lá. E aí, cara, a vida aconteceu, continuei trabalhando em marketing, eu publiquei um livro que não tem nada a ver com terror, que tem a ver com serial killer, tem a ver com um romance policial, chama Página Perdida de Camões, que é bem legal, é investigativo e tal. Depois eu publiquei no ano seguinte o Diário de um Exorcista, que é terror, mas eu não publiquei nada de Sete Além. Porque eu achava que aquilo era muito meu, não sei explicar, mas eu tinha um sentimento assim: pô, não é um negócio íntimo meu que eu vou contar pra neto.
Não é uma coisa que vai crescer, vai... Aí, um dia eu estava num desses trabalhos aí, dessas empresas que eu era diretor de marketing, ia ter um evento no dia seguinte, eu estava com a minha equipe, todo mundo trabalhando, preparando o evento, quando todo mundo começou a ir embora, que estava já organizado crachá, estava tudo do evento organizado, eu abri o notebook para desestressar e achei uma página no BuzzFeed, uma matéria que era cópia da gringa, escrita assim, 9 histórias que te farão acreditar em universos paralelos. E tinha 9 historinhas lá, variadas, que são conhecidas. O Homem de Red, aquela fita dos Beatles, várias histórias ali. Aí eu loguei com o meu Facebook e comentei a minha história do ônibus. Eu fiz um comentário. Ah, que legal, porque eu, em 94, peguei um ônibus, contei essa história, cara, num parágrafo de 4, 3 linhas. Mandei lá, falei, agora o povo vai ler que eu também já tive uma experiência. Fechei o notebook, fui para casa. No dia seguinte, muitas solicitações de amizade no Facebook e uma moça tinha criado uma comunidade chamada 7 Além, um grupo, né, no Facebook, que é o que a gente tem até hoje. Tem mais de 120 mil pessoas ali contando histórias variadas e principalmente de 7 Além. E aí eu vi que realmente muita gente, quando ouvia essa palavra, tinha ou uma lembrança de ter ouvido isso em algum lugar, ou tinha uma história própria ou história de alguém, ou às vezes não tinha uma história de 7 Além, mas tinha uma história relativa a um lugar estranho. Eu recebi muita história assim, eu estive em um lugar estranho, ninguém falou que chama 7 Além, e foi assustador, e foi isso aqui, aí a pessoa me contava. E aí eu falei, caramba, isso aí dá pra gente fazer alguma coisa, dá pra gente unir o povo brasileiro em torno de uma lenda urbana nova, de um novo... Não existia ainda o termo folclore digital, que é um termo que hoje eu defendo muito. Meus amigos não gostam. Creepypasta? Creepypasta já existia e muita gente ficou falando, pô, isso pode ser a primeira creepypasta brasileira. E é a primeira creepypasta brasileira, eu não imagino outra. Se alguém souber outra, me fala. E aí o meu editor, o cara que editou meus 2 livros e agora está editando meu 3º, e ele está em outra editora, ele tem agora uma editora, ele falou para mim assim, cara, você está desde 94 trabalhando uma marca, você é especialista em branding, formado aí pelas... Eu virei a marca de 2 empresas grandes, cara. Eles falam que na vida de um profissional de branding, você faz virada de marca uma vez. Eu virei 2 vezes marcas de empresas grandes, depois eu te falo. E aí, ele falou assim, você não trabalha 7 Além como uma marca. Você nunca pensou nisso. Eu falei, nunca pensei mesmo. Ele falou, mas pense em fazer ela viralizar. Aí eu fiz o quê? Primeiro eu falei, bom, se é uma marca, eu vou tratar que nem uma marca. INPI, direitos autorais também de... Writers Guide of America e também brasileiro e tal, para resguardar o meu trabalho, o que eu já tinha trabalhado. Não é para impedir ninguém de falar sobre isso, é para resguardar o meu esforço. Para quando alguém for fazer alguma coisa sobre o meu esforço, eu tá junto. Não é não deixar a pessoa fazer, é eu tá junto. Aí, depois que eu fiz isso, eu falei, agora eu vou fazer um plano de marketing. Selecionei canais, selecionei mídias e falei, só que eu não vou pôr nenhum dinheiro. Você tem que ser orgânico. Se eu colocar dinheiro, aí é uma marca... Aí não é a primeira creepypasta. Aí não é a primeira. Só vai ser creepypasta se o João escutar essa história, repassar, a Maria escutar e lembrar que ela também tem uma história. Aí vai ser orgânico. E assim foi. E assim tá sendo. E a cada dia cresce, cara. É impressionante. Eu sei que eu vou passar, mas 7 Além vai ficar. É impressionante. Legal. Você criou um mundo paralelo, um mundo invertido. Teoricamente é isso. 7 Além é isso. 7 Além, a definição seria isso, um mundo paralelo, pelo que os relatos contam, porque eu não fui.